Bom, gente, as descobertas em torno do caso fica mais evidente um erro terrível da polícia. Olha, eu tenho um histórico de notícias e acompanhamento de informações para vocês aqui. Faz anos que eu leio, faz anos que acompanho esse tipo de informação e eu nunca vi um caso parecido com o do Jean Charles, pode ser o primeiro e o último. Esses casos, como aconteceu o dele, é tão raro que eu decidi acompanhar até um pouco da situação dele, porque eu nunca vi um caso parecido com o do dele, não. Tem alguns casos que acontecem que geralmente demora-se anos e anos para geralmente a gente ver um caso parecido. E não tão pouco parecido, mas também quase como que o caso dele é único. É único porque não se tem na história brasileira e nem, como é que eu só posso falar para vocês, e nem mundial, o caso dele como que aconteceu há uns anos atrás. Olha, gente, é claro que eu me coloco na linha de informação. Eu estudei a morte dele, tudo. E eu me lembro muito bem que, além de estudar, eu compartilhava algumas informações com pessoas. Porque onde eu morava, na cidade de Luzerna, era muito fácil de eu correr na rua e ter alguém a comentar sobre o caso dele. Hoje já não. Hoje, vamos supor, qualquer um de qualquer cidade que quiser acessar o canal e ter acesso às informações dele, até dá. E eu me lembro que sim, eu pegava e fazia isso. E não só sobre isso, também acompanhava a situação em Londres. E geralmente em Londres, o Jean Charles Menezes era o tema do dia, geralmente. Era o tema do dia. Então, ocorria alguma coisa, qualquer descoberta, até a descoberta, porque a polícia de Londres, eu estou falando de Londres, estou falando da capital londrina. Então, a polícia de Londres, a polícia da Inglaterra, ela obstruiu as investigações sobre o caso dele. E é tão engraçado porque os policiais que fizeram isso com o Jean Charles nem sequer foram parar na cadeia. Eu acho que alguns perderam emprego e até aquela época houve uma baita de uma polêmica porque a mania, o jeito que os policiais londrinos têm de atirar para depois ver quem que é a pessoa. E naquela época houve uma polêmica muito grande. E eu me lembro até, acho que eu posso até me lembrar, porque assim que eu acompanhava, mesmo estudando, mas eu acompanhava o caso do Jean Charles. E a cada notícia que saía do Jean Charles, eu corria ver o que ele estava falando sobre a morte do brasileiro. Eu até as primeiras edições da Veja, e eu acompanhava muito por jornal, só que daí como eu fui tendo, daí eu fui lendo, tendo uma noção melhor, aí eu não precisei. Em 2007, a história dele vira um livro. Agora eu não sei que livro que é, por causa que eu não, a princípio eu não tenho noção de mim comprar um livro desse daqui. Por quê? Porque eu tenho revista, então eu consigo ler na revista. Consigo ler uma parte na revista. Em 2000 e há uns anos atrás, não sei que ano que foi, a história do brasileiro Jean Charles vira um filme. Por que virou um filme? Porque esse filme, eles queriam demonstrar todo o erro que aconteceu durante esse ataque. Antes
durante e depois. Por isso que houve um filme, foi lançado um filme e um livro exatamente por isso. Em 2019, a família do Gia perdeu, vamos supor lá perdeu em relação à questão de ver os policiais na cadeia. Mas o que aconteceu? Eles receberam uma indenização da Inglaterra e, olha, gente, eu diria até uma indenização para encobrir o que eu acho que deveria ter uma punição, porque a família do Gian realmente chamou a, a polícia de Londres, tentou colocar a polícia de Londres, que está tudo em revista minha, que eu acompanhei, que eu li. A família do Gian, ela tentou colocar a polícia de Londres no tribunal, no Tribunal de Haia na Holanda. O Tribunal de Haia na Holanda, ele julga crimes de guerra. E eu vou falar muito sobre o Tribunal de Haia na Holanda nos próximos meses. Olha, gente, esses são os vídeos dessa semana. E talvez até é uma reflexão, porque eu entendo muito bem a questão das pessoas a irem para a Europa, e é um direito de todo mundo, mas a questão de ir para a Europa, geralmente, ela gera conflitos e polêmicas. Muitos lugares, muitos brasileiros, os meus vídeos que chegam até em alguns países da Europa, mas em relação à questão, a não ser que seja para trabalho, mas eu não sei se eu conseguiria ir para a Europa, porque os brasileiros, eles são muito mal vistos lá na Europa. Então é uma reflexão muito grande que fica, e não só uma reflexão muito grande que fica, uma história que fica, que vai ao ar amanhã nos vídeos que eu fiz aqui. Então, mas gente, foi. Amanhã eu vou falar sobre o ataque em 2013, sobre o ataque em Manchester e o primeiro ataque pelo ISIS. Então vou falar o ataque de 2013, feito talvez acho que é por um dissidente do Al-Shabaab, que é um grupo terrorista. Acho que também é dissidente da Al-Qaeda. O ISIS em março de 2017 e o ataque a Manchester. E, gente, aí eu vou ver se eu consigo falar um pouco sobre a segurança aumentada e sobre alertas que eles disparam durante os próximos vídeos. E, gente, entre quinta-feira e sexta-feira eu vou falar a origem desses ataques, porque tem uma origem, a guerra do Iraque. E eu vou falar em que posição, naquela época, a Inglaterra ela se colocou. Uma posição que, na verdade, quase que foi decisiva para que um grupo terrorista atacasse a Inglaterra em 2005. Bom, gente, fui. Até mais.